Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado. Fernando, a lei recentemente criada do direito de resposta foi um avanço? Eu acho que avanço não foi, a minha opinião, porque isso deveria ser natural, o direito de resposta. Uma coisa que eu fico indignado quando eu vejo, mas a gente constata isso diariamente, com a imagem da faixa de pedestre. Nós somos obrigados a criar uma faixa de pedestre, uma obrigação para que o cidadão que esteja dirigindo o carro pare para o outro deixar, para o outro passar na rua. Isso deveria ser normal, natural, como é o caso do direito de resposta. Se eu falo de você, Jaime, qualquer coisa que você, por algum motivo, não gostou, eu tenho a obrigação de lhe dar o direito de responder sobre aquilo. Não precisava uma lei, uma imposição legal para fazer isso. E isso, desde antes, né, Jaime, a gente sempre deu esse espaço, né? Inclusive, como eu falei anteriormente, de matérias de denúncias, a gente faz e acho que isso já é automático de a pessoa ligar, não precisa nem você oferecer esse direito. A pessoa já pode mandar esse e-mail sem pedir, posso lhe enviar um e-mail esclarecendo, não precisa nem pedir. Acho que essa pessoa já tem que se sentir à vontade para pedir, para se defender. Acho que todo mundo tem esse direito, né, de se defender de algo. Então, eu acho que, como o Fernando falou, que nem precisaria ser uma lei. Isso já teria que ser partir de nós mesmos enquanto... Eu também não acho uma questão de conduta, né? Exatamente. Questão de conduta, até porque você tem que ter uma lei, como muitas coisas no Brasil, tem que ter uma lei para regulamentar uma coisa que deveria ser uma coisa espontânea naturalmente. E que muitas vezes não são cumpridas, mesmo sendo lei. Eu acho que uma coisa que precisa ser dita, e não sei se vocês jornalistas vão concordar, mas o jornalismo devia ser feito por jornalistas, e não é. Um dia desses, num debate na Câmara de Vereadores, na CDL, sobre o Plano Diretor Urbano de Barreiras, eu fiz uma crítica a um diretor de uma rádio de Barreiras, que disse a ele que fico muito preocupado de ver o departamento de jornalismo ao lado do departamento de vendas, do departamento comercial. É muito ruim quando um jornalista, um profissional, faz um texto e ele tem que submeter esse texto, essa informação, a um chefe que não é jornalista, que é um cara que está lá para vender, para fazer negócio. Então, é por isso que esse tipo de lei tem que existir. Porque eu acredito que qualquer um jornalista, em qualquer um grande veículo de comunicação no país, não tem problema com direito de resposta. Mas o proprietário do veículo se sente ameaçado. Exatamente. Ivana, uma outra coisa que é muito discutida na nossa região é a questão do código de ética. A imprensa ela é regulamentada por um código de ética. Todos já sabemos que nós temos que obedecer, nós temos normas a cumprir. Mas a gente vê que isso é uma coisa que aqui em Barreiras, principalmente quando se fala de blogs, isso não é cumprido, não se cumpre. Como é que você está vendo essa questão? Jaime, realmente não é cumprido, e a gente vê principalmente numa questão que o Fernando colocou anteriormente, a questão do sensacionalismo, da exposição da vida das pessoas, da intimidade das pessoas. A gente vê nos sites que tem informações policiais, de acidentes aqui na cidade. Agora eu acredito que já deu uma freada, mas no início era horrível você abrir um site e ver uma pessoa que passou por um acidente ou qualquer coisa parecida numa exposição dessa. Pensa aí, você abrir um site, ver um familiar seu numa foto, você nem está sabendo do que aconteceu, ou não teve acesso ainda a aquela imagem, e você abre um site e já está lá exposto para o mundo, né? Inclusive, Sheila, ela é contra isso, inclusive, há pouco tempo. Eu também sou Sheila totalmente. deu uma resposta a um blog aí, não foi, Sheila? Com relação Exatamente, à exposição de forma assim irresponsável de um ente querido, uma foto na internet. Eu discordo completamente dessas atitudes. E eu acho que a gente tem que questionar, sim, a gente tem que criticar, porque essas pessoas precisam aprender a trabalhar, porque a gente sabe que não é certo fazer como a Ivana falou. Ninguém quer ver um familiar, ninguém quer saber de uma notícia da forma como eles estão dando, né? Acaba ficando
muito exposta assim, à vida das pessoas. Eu acho que não é esse jornalismo que a gente tem que fazer. A notícia não tem que ser dada de forma sensacionalista. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu gosto de dizer, se eu te interromper, já interrompendo, que violência, crime não é show e vida particular não é entretenimento. Então, eu acho que isso não é coisa de ser publicado. Certa vez eu coloquei numa rede social, que pode dizer aqui na TV Globo, no Facebook, que teve um último caso de um acidente de trânsito em Barreiras, antes da abertura do anel viário. O cidadão morreu e um blog publicou o corpo do cara lá, as tripas do cara no chão, e eu pedi no Facebook, amigo, se eu morrer por acaso atropelado, coloque essa foto minha aqui, não coloque o meu corpo no chão não, porque eu tenho 2 filhos. Essa não é a imagem que eu quero deixar para os meus filhos. Exatamente. Essa é a grande questão. Eu vejo isso como uma busca desesperada por acessos. Por acessos na matéria. E eu acho que não tem que ser assim, não tem que ser dessa forma. E você, Ivana, a sua posição com relação a essa questão da exposição? Foi exatamente o que eu falei. Eu acho desnecessário, né? Nessas questões de acidentes, nessas questões da vida particular. E, voltando à questão do Código de Éticas, a gente falou aqui sobre as fontes, também faz parte do Código de Éticas a preservação da fonte. Não é necessário colocar em uma matéria que fulano me disse e eu não vou dizer o nome. Isso não é informação, não é a forma correta de se escrever uma notícia, e está no Código de Éticas que é dever do profissional manter a privacidade da sua fonte. Não precisa esse quesito, essa informação está na matéria. Tá, mas quando essa fonte, você coloca essa fonte em risco, aí sim, você vai preservar. Mas eu não posso escrever uma matéria se eu não tenho uma fonte. Claro que não. Isso. Você como jornalista, você não diz. Você precisa da informação de um cidadão que comprove a notícia que você está transmitindo. A outra questão, Fernando, que eu vejo nesse sentido, é a questão de você ouvir só um lado. Ouvir só um lado. Porque o correto seria você ouvir, eu pegar a sua informação e pegar a da Ivana. Aí sim, aí eu ia fazer uma filtragem e colocar a informação. Os cidadãos que estão em casa agora nos acompanhando pela televisão, pode observar que vocês, enquanto profissionais, principalmente as meninas, Sheila, mas Ivana, são técnicas até para explicar que jornalismo é isso. Eu sou mais incisivo. Eu gosto de dizer, Ivana, que esse tipo de informação você é mais rebelde. Você é mais mentira rebelde. Mesmo. É mentira mesmo. As pessoas criam as notícias para ter volume, para ter conteúdo, para ter acesso. Eu gosto de dizer, conteúdo eu não gosto de acesso, eu gosto de leitor. Eu quero que as pessoas leiam o que eu estou dizendo e compreendam qual é a informação que eu quero passar. Eu não tenho um compromisso com quantidade de leitores. E essa da fonte é o que Ivana colocou. Não precisa necessariamente dizer que não sei quem ligou para não sei quem, que falou para não sei quem, que falou para o meu vizinho, eu ouvi no fundo do quintal da minha casa. A partir do momento que você recebe a informação, ela passa a ser sua. E você está informando, a pessoa acredita no que você está falando. Não é na sua fonte, é em você. Se você mostra para as pessoas que estão te ouvindo, assistindo, que são seus leitores, que é o telespectador, que você é uma pessoa de confiança, elas passam a acreditar no que você vai dizer. Não necessariamente você precisa terceirizar a fonte. Olhe, não foi eu que disse não, viu? Foi não sei quem que me contou, mas não sou eu não. Não é assim. Não é assim. E com relação a informações, eu prefiro sempre passar em excesso do que ter a falta delas, né? Eu fico muito indignada quando eu leio um título, inclusive o título realmente é o que atrai o leitor, mas não que fique só no título, como você falou, que fica muito chateado. Assim. Vocês de jornal impresso é diferente. Exatamente, mas tem pessoas que lê o título, aí você interessou, vai buscar informações, daqui a pouco tem apenas 2 frases. É como se fosse uma legenda de uma foto. E você fica se perguntando, como foi isso? Onde foi? Quem estava lá? Você fica fazendo perguntas que no texto deveria estar te respondendo. Então, isso
me causa um certo constrangimento e indignação. Então, por isso que eu sempre falo, eu prefiro, né, exagerar nas informações, inclusive reclamam muitas vezes que eu faço uns textos longos, eu tenho até me policiado quanto a isso, mas eu quero deixar bem claro que eu prefiro exagerar do que deixar o meu leitor se perguntando. Ivana, dentro de tudo isso que nós falamos aqui, Ivana, Fernando, Sheila e Fernando, seria necessário, vamos dizer assim, ou seria importante a criação de uma entidade representativa da classe para que a gente pudesse realmente ter mais debates como esse e tentar viabilizar uma imprensa livre, correta, com ética, com profissionalismo? Eu acredito que sim, Jaime. Principalmente porque, se a gente se espelhar em outros segmentos, em outras profissões, a gente vai perceber que a maioria delas tem classes organizadas e que funcionam, por exemplo, como a OAB. É claro que é uma instituição muito antiga e bem diferente do segmento com o qual nós trabalhamos. Porém, eu acho que iria resolver muitos problemas, muitos deles dos quais nós falamos aqui nesse debate, e também auxiliaria em novos pontos que a gente poderia ir demarcando para organizar a classe de comunicação aqui na nossa cidade. A Sheila é da minha turma de faculdade, nós nos formamos em 2009, e desde então a gente nunca teve nenhuma reunião, nunca foi convidado para nada em relação, por exemplo, ao Sindicato dos Jornalistas, que poderia, nos oferecer palestras com assuntos interessantes, esse tipo de mobilização e até mesmo trazer esses debates com profissionais de outras cidades, de outros estados, para estar aqui presente, debatendo com a gente, fazendo com que a profissão cresça aqui na cidade. E você, Sheila, o que você acha da criação de uma entidade? É importante? É muito importante. Só que a gente percebe que já há um tempo vem se falando nessa criação, né, na criação de uma entidade. Inclusive, até reuniões já aconteceram, nome já foi definido, porém, a gente percebe que não foi dado andamento, né, nessa questão. Apesar também de que alguns participaram, outros não. Eu acredito que o primeiro passo seria a união da categoria. Eu sinto muito essa falta. Eu vejo que ainda está precisando. Isso é verdade. Existe uma desunião total. Exatamente. Como é que se vai criar uma associação se os profissionais não se unem? Né? A gente vê, principalmente essa questão que vocês falaram de valores a serem cobrados. Já começa daí. Há uma desvantagem muito grande, porque alguns... Você fala sobre uma tabela. Exatamente. Eu já vejo que uns cobram o valor que eles acham que tem que cobrar, outros já cobram outro. Então, já começa por aí, né? Então, seria interessante, sim, essa união, primeiro, da categoria. Aí, um segundo passo, tem que mobilizar a categoria, todos os profissionais que atuam, e não só chamar fulano A ou B e deixar os demais de fora. Eu acho que é uma associação, tem que mobilizar, tem que fazer essas reuniões. Acho que tem que pensar, sim, nessa associação, como a Ivana falou, precisamos debater, precisamos definir estratégias, né, para atuação na área, precisamos debater, criar estratégias, e, para isso, precisamos dessa movimentação, dessa associação, né, para que tenha continuidade, para que o trabalho flua melhor. Eu acho que é necessário, é preciso. Porém, não é uma tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque nós temos jornalistas profissionais, que são o caso de vocês, temos blogueiros, que é o meu caso, que não sou formado em jornalismo, e nós temos o patrão, e as é o dono rádios, do veículo de comunicação. E os rádios, e as então, emissoras de rádio também. Profissionais de rádio também. Tem os profissionais de internet, de televisão, de rádio, de impresso. Então, tem todos esses profissionais. Só que imagine você me juntar num sindicato o empregado e o empregador.
Para defender os interesses de quem? E outra coisa, se for para formar sindicato... Nós fizemos uma reunião dos blogs. Se for... Eu falei lá, e vou falar novamente, que vou falar toda vez que eu tiver oportunidade. Se for formar uma associação, um sindicato, para fazer corporativismo, eu estou fora. Eu não estou fora. Eu não estou para defender jornalista nem ninguém. Eu sou contra a OAB quando faz corporativismo, CRM, qualquer um outro sindicato que defende o que está errado. Para mim, no meu entendimento, sindicato serve para fazer cartel, para formar cartel ou para fazer política. Nós temos que ter uma associação? Acho que sim. Agora, sobretudo, para cobrar comunicação de qualidade. Para dizer, olha, cidadão, você no seu veículo errou, você não tem mais aqui o selo da associação que lhe garante os direitos às cotas de publicidade do governo tal, da empresa tal. Porque da forma que aí está, da forma que estão fazendo comunicação, é um grande mangue. Tanto volume de coisa, é tanta informação que chega a ser desinformação. Então, eu acho que a união dos profissionais de comunicação poderia servir, sobretudo, para isso, para regular a qualidade da informação. Gente, nós tínhamos montado uma pauta e praticamente a gente não cumpriu nada da pauta. Nós temos muita coisa para falar, mas, infelizmente, o nosso tempo aqui está esgotado. Fernando, você tem 2 minutos aí para as suas considerações finais. Eu não vou me alongar tanto, não. Eu quero agradecer imensamente, Jaime, a você, a TV Câmara, pela oportunidade. Acho que esse tipo de debate tem que acontecer com mais frequência e chamar outros setores também, outros profissionais, e apertar, dizer algumas verdades inconvenientes. Eu quero agradecer imensamente e um abraço a todos que estão em casa. E as meninas que estão aqui também, a Sheila e a Ivana, parabéns pelo dia do jornalista, dos profissionais de comunicação. Bem, eu também quero agradecer, né, por esse momento, né, por esse debate, e parabenizar também, né, a todos os colegas jornalistas. Quero desejar muito trabalho, inúmeras pautas, fontes incríveis e um belo trabalho sempre, né, porque eu tenho jornalismo, né, como uma paixão, gosto do que eu faço e espero também aprender, né, com coisas maravilhosas que vêm dos demais. Parabéns pelo Dia Nacional do Jornalista. Ivana. Mais uma vez, obrigada por participar do programa. E eu gostaria de intensificar a questão da necessidade dos debates, como o Fernando citou, pela melhoria da qualidade de informação aqui na nossa cidade e região, e parabenizar os meus colegas de profissão, os comunicadores em geral, por esse trabalho e que ele continue fluindo em benefício da nossa comunidade, da nossa população. Eu queria agradecer você, Fernando, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Agradecer a Sheila também por ter aceitado o nosso convite. E você, Ivana Dias, muito obrigado a vocês que participaram do nosso programa. Foi um debate muito proveitoso. Termina aqui mais um programa Encontro Marcado pela sua TV Câmara, canal 4.1. Na próxima semana estaremos aqui.